Gente, me contem aí o que vocês querem discutir hoje, querem conversar. Tudo a respeito de pele e cuidados agora no verão, a gente vai falar bastante sobre isso, então, hoje. Vida, universo e tudo mais. Exatamente. Perfeito. Cosmos. Envelhecimento, flacidez, acne, botox, preenchimento, tudo. A gente vai falar sobre tudo. A gente podia ter botado uma roleta assim, né? Girou onde para, fala. Qual o tema? Qual o tema? A gente pode ver qual é o primeiro tema que vem na cabeça de vocês e a gente discute. O primeiro que vem na minha cabeça é o que a gente estava falando agora há pouco sobre como a parte da pele influencia muito na nossa qualidade de vida e no nosso emocional, na nossa autoestima. Eu já tive muitos problemas de pele quando eu era menor, devido a questões emocionais, então eu tinha direto erupções cutâneas, assim, mas eu não tinha acne, tinha outras coisas. Legal. E aí estava comentando que as suas consultas são até um pouquinho mais longas, né, porque geralmente entra nessa parte emocional. Como que a dermatologia se conecta com essa parte de qualidade de vida do paciente? Excelente pergunta. Eu acho que a primeira coisa que a gente vê, assim, e sempre lembra é que toda doença de pele, ela pode ser vista pelo outro. Uma coisa somos nós, os médicos, que estudaram para ver doença, então você olha uma doença, você não fica impactado, você não vai pensar e falar assim, nossa, vou fazer um comentário jocoso sobre isso, não. O problema é que todo mundo enxerga. Na dermato, a gente tem uma coisa a mais. Então, por exemplo, se vocês, assim, estivessem aqui olhando para mim e eu falasse para vocês, então, semana passada eu fiz um cateterismo cardíaco, eu coloquei 7 stents porque eu tava quase para infartar. Vocês não teriam a menor ideia em relação a isso. Mas se eu tivesse uma espinha aqui, vocês iam olhar e falar, nossa, o que aconteceu? Uhum. Imagina isso para o paciente. O paciente com doença dermatológica, como ele consegue mostrar a doença dele para os outros, às vezes de forma não intencional, isso daí impacta muito na qualidade de vida. Uhum. O fato mais curioso a respeito disso é que a gente tem um questionário específico na dermato que chama DLQI, que é o Índice de Qualidade de Vida na Dermatologia. Ele é um questionário inespecífico da doença, mas você consegue responder independente da doença que você tenha. E dependendo do quanto aquela doença impacta na sua qualidade de vida, a gente usa como critério para, por exemplo, vamos fazer um tratamento com um remédio de alto custo. O governo, o Ministério da Saúde usa esse questionário como critério para falar assim, você precisa de um remédio de alto custo para tratar a sua psoríase, a sua dermatite atópica, a sua hidradenitis supurativa. Então, isso é uma coisa que é frequente no nosso dia a dia. E, às vezes, você acaba menosprezando isso. Então, os pacientes acham que aquilo não está impactando na vida dele. E quando você vai perguntando ativamente, ele fala, nossa, eu nunca me toquei que eu escolhi a minha roupa para esconder a minha lesão na perna. Eu nunca me toquei que eu estava deixando de sair para fazer algum evento com os meus amigos, para ir a uma festa, porque eu tenho acne no rosto. Então essa conexão, ela é todo dia intrínseca. A gente é lembrado em relação a isso. E tem uma coisa muito importante. Aí eu te pergunto, o que é uma doença grave? Na dermato, a primeira coisa que vocês vão pensar é, nossa, acontece o corpo inteiro. Uhum. Mas e se eu falasse pra você assim, o que é pior pra você? Você ter uma doença no seu corpo inteiro ou você ter, por exemplo, uma lesão aqui no meio do seu rosto que você não consegue esconder, que coça? Então, o que é gravidade? É só extensão de doença? Geralmente a gente pensa extensão de doença, áreas de alto impacto, então rosto, mão, genitália. E a outra coisa é, não deu certo tratar com medicamento tópico. A gente sempre tenta fazer essa virada de chave justamente porque é aquilo. A pessoa vem frustrada. Usei 1 milhão de cremes. Por exemplo, nada funciona. E a gente conversa sobre isso porque é aquilo. Às vezes o sintoma, ele mistura. Às vezes a pessoa tem um quadro depressivo junto com a acne dela, e você perguntando sobre essas questões, esse quadro aparece. Você tá lá para tratar, para encaminhar. Você vai tratar, ou você vai encaminhar para um colega, você já conversou a respeito disso? Afinal de contas, pega assim, acne. Maior população que tem, os adolescentes. É a maior população de risco para transtornos depressivos. A gente vai olhar com um olhar diferente. E se aquele é um paciente que o fato de eu ter perguntado, e aí, você tá bem? Como que você lida com as suas lesões? É a chave que ele precisa para falar assim, putz, não tô me sentindo bem, entendeu? Já pensei, por exemplo, em não existir. É assim que funciona lá na dermato. É um mundo mágico de diversas manifestações. Tem 3.500 doenças descritas e cada uma delas acontece de um jeito. 3.500 doenças? Da última vez que eu contei lá no livro era mais ou menos isso.
estava falando de acne, e eu lembro que quando eu fiz a cirurgia, eu fiz a rinoplastia, né? Eu tive que tomar um remédio no pós, que era um remédio que normalmente é para espinha e tal, tem... Isotretinoína. E eu lembro quando eu fui tomar, tive que assinar, assim, muito documento, me comprometendo, não podia engravidar de jeito nenhum, tinha que usar 2 métodos contraceptivos simultaneamente. Era, tipo assim, em cima, e foi muito rigoroso para começar a tomar, para parar de tomar, foi todo um negócio assim. E aí eu tava muito preocupada com isso, tava conversando com a dermatologista, né, quando ela foi receitar e fez tudo, pediu 1000 exames, tudo, teve que fazer o beta-HCG, Isso aí. tudo. E aí, só que eu fiquei preocupada porque a gente ouve falar muita coisa, né? E aí aquela coisa, que esse remédio, ele pode despertar pensamentos suicidas, aquela coisa. E aí eu fui conversar com ela, ela me explicou. E ela falou uma coisa que eu achei muito interessante. Ela falou que quando um medicamento é criado, né, desenvolvido, ele precisa passar por vários testes. E nesses testes precisa ser anotado e levado em consideração tudo o que acontece com esse grupo de estudo. Então, realmente, tudo é levado em consideração. Pode ter a ver, pode, tipo assim, 90% dos pacientes brigaram com o pai na semana em que tomaram remédio. Vão anotar. Porque tudo pode ter a ver com o remédio ou não, mas eles anotam absolutamente tudo o que tiver acontecido com a pessoa. E ela falou, então, o que acontece? Normalmente, quem tem problema de acne, na imensa maioria, são adolescentes, né? É o maior público. E são pessoas que estão ali naquela época da vida de dúvidas e inquietações e baixa autoestima e, enfim, e que a gente sabe muito bem como é, que o fato do rosto tá com espinha, a pessoa, como você disse, deixa de sair, deixa de fazer coisa, né? Então, é uma época em que a pessoa está mais psicologicamente e emocionalmente propícia a não dar conta das suas próprias emoções. Então, que não necessariamente teria o remédio despertado esse desejo, mas que o fato dela estar lidando com aquele problema, e o remédio também não resolve amanhã, né? Que amanhã não vai ter mais, é um processo. E como muitas vezes aconteceram casos de pessoas terem esses pensamentos durante o uso do remédio, ele precisa ser relatado. Exatamente. Mas não que necessariamente tenha ligação direta. E a hora que ela... Nossa, mas assim... Nossa, a cabeça explodiu. Eu falei, ok, entendi. E é muito bom ter acesso, né, a esse tipo de informação e de explicação. Que não pode tomar que não dá problema. Não, ela se preocupou em sentar, explicar... tudo. Foi muito importante. Conhecimento só liberta, a gente só tem que saber usar e compartilhar direito. Essa questão dos estudos é muito importante. Quando a gente faz um estudo de uma medicação, a gente está, na maioria das vezes, avaliando eficácia, a não ser que eu tenha desenhado o estudo para avaliar segurança. São estudos completamente diferentes. Então, nesse caso, sempre que eu faço um estudo de eficácia, eu vou relatar, como você falou, tudo o que aconteceu. Por quê? Porque existem as agências regulatórias, a Anvisa, o FDA, o EMA, o NICE, o CADIT, todo o país tem a sua, que vão fiscalizar esse estudo. Então, se existe um sinal de que alguma coisa está acontecendo e que os participantes estão em risco, esse estudo pode ser terminado precocemente. O estudo vai investigar se realmente essa medicação tem uma correlação. O ponto é, a grande pergunta é o seguinte: como você não quer ter um risco de pessoas cometendo suicídio no seu estudo, porque isso daí pode atrasar tudo, você sempre vai tentar fazer um screening antes para saber se a pessoa pensa nisso. Lá atrás não era tanto uma preocupação. Então, por exemplo, da isotretinoína, eles iam descobrir que a pessoa tinha esses sintomas quando? No estudo. Por quê? Porque perguntou. E esse é o problema com a doença psiquiátrica. Você tem que perguntar ativamente, você tem que conversar sobre isso, não pode ter tabu, porque é aquilo que você falou, você tá lá com acne, mas até a pessoa juntar que ela não estava saindo de casa, que ela estava deixando de sair, é uma coisa que talvez ali não fizesse a ligação. E quando alguém pergunta, fala, e aí, você tá bem? Você deixou de fazer alguma coisa? Na dermato, a gente tem um questionário específico que é o DLQI, que é o Índice de Qualidade de Vida na Dermatologia. Ele é inespecífico para as doenças, mas ele consegue avaliar o impacto de uma doença dermatológica na sua qualidade de vida. Uhum. A gente usa isso como critério de gravidade, por exemplo. Então, não é só uma doença muito extensa. É uma doença que pode impactar uma área de alto impacto, que a gente fala, rosto, mão e pé. Ou você pode ter um paciente que, às vezes, ele tem sintomas de outras doenças e quando você pergunta nesse questionário, essas coisas vão aparecer. Você tem que ter um alto, assim, grau de suspeição das coisas, porque é aquilo que a gente conversou. Doença dermatológica, ela impacta a qualidade de vida, impacta, por exemplo, a percepção da pessoa, ela escuta comentários negativos, ela fica
incomodada com aquilo. E o problema é que é crônico, é constante. Então é todo mundo te dando um conselho, falando alguma coisa pra você. Tem muita gente que, por exemplo, vai virar pra você e falar assim: ah, mas você não tentou passar o sabonete XPTO? Ah, mas isso daí deve estar ligado com banho. Ou, ah, você não tomou um chá de, sei lá, canela de velho. Ah, você não jogou um sal grosso em você, é por isso que você tá tendo essa doença dermatológica. Então a gente tem que lidar um pouco com essas questões, porque é aquilo, é o quadro do paciente. Então, no final das contas, você tem que saber manejar, você tem que saber perguntar, principalmente porque a gente está lá para promover saúde, assim. Então, quando eu pergunto para um adolescente se tá tudo bem, se tá tudo certo, como é que é no colégio, a minha percepção é: será que esse daqui é aquele adolescente do estudo estatístico que tem depressão e acne ao mesmo tempo? Ou será que ele é o paciente que tem sintomas depressivos porque ele tem acne? E aí eu vou tratar e ele vai melhorar dos sintomas. Quantas vezes eu já não vi os pacientes falando assim: ah, eu tô feliz com a minha pele, eu tô contente. Ah, eu não passei maquiagem hoje, eu fiquei muito bem. E aí, voltou a sair? Ah, voltei a sair. Você quer ver, por exemplo, uma coisa moderna que às vezes vai parecer assim, besteira, mas é aquilo. Quem define a gravidade da doença é o paciente, não sou eu. Eu tenho uma paciente que ela virou e falou assim: eu me sinto tão feia que eu não consigo gravar o meu conteúdo na internet sem usar filtro. Nossa. Olha o impacto na atividade laborativa, na percepção do eu dela. É. De imagem, né? E distorção de imagem que ela vai ficar, porque depois que ela parar de usar o filtro, aí ela vai acabar tendo um problema ali de autoimagem, de autoestima.